Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com a Elin Naim. Hoje a gente vai bater um super papo. Ele que é meu amigo, muitas das vezes meu conselheiro e também um excelente profissional. E a gente vai estar batendo um papo. O homem já corta cabelo há muito tempo. A gente vai mostrar umas fotos aí de gente do mundo da música, gente do mundo do futebol, gente do mundo da política, muita gente corta cabelo com meu amigo, meu irmão André Artes. Muito bem-vindo. Eu posso falar meu irmão porque a gente se conheceu num tempo difícil, Sim. principalmente para mim, e graças a Deus a gente continua essa amizade até hoje. Muitas vezes falta tempo, tanto para mim quanto para você, para a gente poder estar mais junto, que a gente gostaria. A Sim, gente sem sabe dúvida. disso. Obrigado por você estar aqui. Como eu falo sempre no início do programa, eu não mordo, é rapidinho, é um bate-papo bacana, até para as pessoas conhecerem um pouco do pai André, do esposo André, do cristão André, do barbeiro André, do empreendedor. Poxa, eu sou testemunha de quanto você trabalha para cada vez mais dar aos seus clientes um maior atendimento, melhor qualidade, o espaço. A gente sabe da sua luta lá, como foi a reforma do salão, dos meninos que trabalham lá com você. Então, queria começar mais pelo pai. Vamos pro lado familiar um pouco. Fala, pessoal, esposo e pai de quem? Primeiro, um agradecimento especial a você, né? Nada. Até esse início aqui já deixa a gente bem à vontade. Parabéns pelo programa, parabéns por tudo que está acontecendo na sua vida hoje. Pai do Luiz André, com 21 anos de idade. Saulo Matias, vai fazer 13 em agosto. Caleb, O nosso xodozinho o gordinho Caleb. É o Caleb, gordinho Caleb. Ele e o 7 gordinho junto anos, lá. 7 anos de idade, Caleb. E a Betina, 3 aninhos de idade, que veio para brilhantar a casa, dar esse tom feminino, né? Na casa, junto com Chega, a né? esposa. Priscila não tava aguentando mais, né, Exatamente. bicho? Ela contra E 4 homens era difícil, né? é verdade. E privilégio muito grande ser marido, ter uma esposa como a Priscila Chagas da Silva, minha preciosa ajudadora, amiga e temente a Deus, isso faz toda a diferença em nosso lar. Filho, Filho de Jorge da Silva, famoso Jorge Barrigudo, ali na rua Doutor Bento, Nossa Senhora do Carmo, comerciante a vida inteira, e Maria Nilfa da Silva. Os dois já, já Papai do Céu falecidos. recolheu, mas foram instrumentos de Deus para a gente ser quem a gente é hoje. Quantos Porque irmãos, André? Família de eu quantos tenho irmãos? 3 irmãos. Homens Não, 2 homens e e uma e menina. uma menina. Um é de criação, né? Na verdade, a gente chama de irmão e a Irmão, gente se trata como irmão a vida inteira porque ele foi lá para casa com 3 anos com 8 anos de idade, saiu de lá casado. Então, é foi irmão? criado com a gente, meu irmãozaço. É o Wallace, né, que é o irmão mais velho, depois veio eu, depois veio o Leandro, que estava na nossa casa, e a Viviane, que é minha irmã, a mais nova, A caçula a também. caçula. É igual na sua casa, veio a menininha pra meio que fechar a conta, Exatamente. o raspo do tacho. Exatamente. Seus pais trabalhavam com o que na época, André? Então, minha mãe sempre foi doméstica, né? Quando eu vinha crescendo no lar, eu sempre ouvia falar que ela trabalhou em casa de família a vida inteira. Veio de um lugar chamado interior aqui de Campos, São Martim, na São roça, Martim, criado na Baixada roça, né? Campista, Exatamente. E ela sempre trabalhou no lar, né? O meu doméstico. pai é comerciante a vida inteira também, sempre foi comerciante. Na época do mercado, quando ele era adolescente, jovem, contaram a história que ele trabalhou lá. Depois montou um comércio ali onde ele comprou no bairro mesmo, Parque Aurora, onde eu moro a vida inteira. E minha família foi essa. Quando que o André definiu seguir a profissão que ele hoje exerce como barbeiro? Hoje a gente pode dizer que o André não é só um barbeiro. O André hoje ele é um empreendedor porque hoje ele, além de fazer a sua profissão, ele ajuda várias outras pessoas a exercerem essa profissão que é tão digna, que é tão bacana. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que são donos de barbearia, ou donos de pequenos salões daqueles antigos. Aham. Quando que você começou? Essa é a primeira pergunta, depois eu até uma pergunta mais de empreendedor para você, mas quando que você decidiu e quem foi que te deu o pontapé na questão da barbearia?
Então, abrindo parênteses rapidinho, eu falei que meu pai é comerciante a vida inteira, mas não era barbeiro. E a minha família inteira não existia nenhum barbeiro na família. E isso começou em 80, Comércio era o quê? Venda 96. de Venda comida? de cereais. Cereais. Mini Normais, mercado. mini mercado. Mini mercado antigamente. Eu já sabia, você já tinha comentado isso comigo já. Aham. E despertou em mim, eu com 14 anos de idade, 10 para 14, assim, eu já comecei a trabalhar, dava meus pulos na rua, fui até auxiliar de mecânico no início, a primeira, vamos dizer assim, profissão que comecei a aprender. E com 16 anos de idade, tinha um rapaz que cortava o meu cabelo também, que é o mestre Aloysio, né? Grande Aloysio, grande irmão, grande amigo, grande pai, né? Sempre considerei muito assim. O Aloysio, ele alugou o ponto do meu pai ali na esquina, quando meu pai tinha feito uns pontos ali para alugar. E um dos inquilinos do meu pai era o Aloysio, que era barbeiro, né? E o Aloysio era aquele barbeiro amigo de todo mundo. E eu, com 16 anos, por me tornar muito amigo dele, caminhar muito com ele, falou: Aloysio, eu quero aprender. E ele falou: rapaz, vambora. Mas depois você faz o curso no Senac, você desenvolve aí, mas se você quiser aprender, vambora. Aí ele até brincava: ó, quem não sabe cortar cabelo, varre. Mandava eu varrer o salão primeiro, a barbearia. E eu me submetia a tudo isso. Era uma brincadeira que ele fazia, mas eu costumo chamar o Luiz até de senhor Miyagi na brincadeira, porque ele era um cara que tinha um dom de ensinar tão especial, que não precisava ser nada assim tão mirabolante, passava medo a você, passava muita preocupação de você errar ou acertar demais. Não, o Luiz era aquele cara que ele brincava te ensinando, né? E ele, lembra do Daniel San, né? Pinte a cerca, insere o assoalho. A Luiz mandava a gente treinar com a tesoura. Até chegar na luta ali. Exatamente. Mas você passava por um processo Então, todinho. foram técnicas desenvolvidas na brincadeira. Ele mandava pegar a tesoura, ficar batendo, passar aqui na perna e fazer assim. E manipular o pente, né? Pra você ter habilidade com a ferramenta. Depois eu entendi. A Luiz também é um exímio professor de capoeira, né? Que era um processo. Você começou a entender que aquilo não era pra te perder seu tempo. Pelo contrário, era para que você entendesse tudo até chegar ou, de fato, ter algumas cobaias para iniciar o... E Aline, hoje eu louvo muito a Deus por ter começado assim. Barbeiro, já há 27 anos que eu sou. A gente vê hoje os cursos na barbearia. Muita gente chega cru, não consegue desenvolver um corte de cabelo na tesoura, que é a maior dificuldade. Hoje a moda é os cortes na máquina, né? Os degradês, os disfarçados, isso e aquilo. Então muita gente faz o curso visualizando só isso, vislumbrando só isso, que o mercado está sendo só isso praticamente. Aí quando chega um cabelo na tesoura, como por exemplo seu filho, né? Um cabelo liso, escorrido, que antigamente a gente chamava de asa delta, de corte Romeuzinho, Príncipe Danilo, isso aí. Quando você pede um profissional que é formado hoje para fazer um corte desse, o cara não sabe. E é muito comum chegar na minha barbearia hoje, como você falou, de ajudar algumas pessoas. Gente, André, você pode me dar uma aula aí de umas técnicas na tesoura? Porque eu, cara, na tesoura não consegui desenvolver nada no curso. Porque é difícil praticar. E você só aprende essa profissão praticando a vera mesmo. Então o Aloysio começou com essas técnicas de tesoura. Rapaz, pra você ter noção, ele me botou uma vez para cortar o cabelo do Odivan, que é jogador de futebol famoso. Ele cortava da altura da máquina 1. E ele falou, um cabelo afro. Ele falou, você vai cortar da altura da máquina 1, mas na tesoura. Não deixava eu usar a máquina. Então eu tive que ficar ali batendo pente, e era 2, 3 horas de corte de cabelo. Pra cortar o cabelo de Odivan. Pra resolver o cabelo de alguém, seja o Odivan, seja qualquer pessoa afro. Porque na máquina você desenrola mais rápido, né? Mas ele me aperfeiçoou, aprimorou essa técnica, realmente botando pra praticar com vontade. Eu vou te dar... na verdade, foram 2 perguntas em uma só. Uhum. O barbeiro, ele não corta só o seu cabelo. Uhum. O barbeiro, antigamente, era muito mais forte, que eu vou te falar. Hoje até diminuiu um pouco em alguns salões. Mas era como se fosse seu amigo, um psicólogo, que você trocava altas ideias do barbeiro com você, de você com o barbeiro. Eu cortei cabelo durante a minha infância e adolescência num salão tradicional na Alberto Torres, o famoso Bigode. Meu pai cortava cabelo lá há 40 anos. Depois o corre-corre do dia a dia acabou mudando. A gente não continuei, mas antigamente o barbeiro, ele existia meio que... Vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é verdade. Se o André não disser que é verdade, vocês fiquem no pé atrás, apesar de que o André não mente.
Barbeiro tinha ciúme. Barbeiro antigamente era um ciúme. Se você fosse, pô, Bigode, soube que eu fui cortar cabelo no Rio, você não podia ter cortado o cabelo, que isso é um absurdo. E é porque antigamente criava-se um vínculo de amizade Sim. entre o barbeiro e a pessoa. E isso é de fato. Eu vi isso. Quantas vezes eu via cenas de ciúme a Vera mesmo. Não tô brincando, não. Tô falando a Vera mesmo. Mas o que que aconteceu? Eu depois queria que você confirmasse se isso procede ou não. E eu queria, já engatando a pergunta, porque tem a ver com o tema, hoje em dia o salão, ele virou um outro negócio. Ou seja, hoje você vai em alguns salões, o seu é exemplo disso, como outros em Campos, você parece estar numa loja, você não parece estar num salão. Uhum. Ou seja, há um investimento muito pesado do empreendedor André, de outros salões em Campos, e no Brasil inteiro, isso é uma febre, você vê franquias, você vê... Hoje a barbearia é muito mais do que puramente um salão. Você vai até falar um pouco, fazendo propaganda nossa, porque fazendo Uhum. propaganda sua é minha, que o salão hoje tem muito mais do que cortar cabelo. Sim, Você tem de tudo dentro de um salão hoje. exatamente. E isso mostra uma nova fase, já de uns 10 anos para cá, que tem que se modernizar. Ou seja, se não se modernizar, você acaba ficando para trás. Você concorda com as duas afirmações, sim ou não? Concordo. Concordo plenamente. Como que você vê hoje o salão do André Artes antes e o salão do André Artes hoje? Qual é, qual é a principal diferença hoje? Lógico, vai continuar sempre com carinho, com tudo que não tem dinheiro e estrutura que pague. Mas qual a diferença hoje desse novo negócio do André, que acho que tem 1 ano e meio De quê? da reforma? Um ano e meio, fazer 2 anos Um ano, agora da eu, a reforma. cabeça não tá boa. Tá boa demais. Fala um pouco dessa mudança, dessa dificuldade, porque a gente sabe que é difícil, mas fala um pouco dessa virada de chave aí. Então, Aline, eu quando comecei, eu sempre tive uma visão de tentar melhorar sempre, né? Eu passei por 9 reformas ali, se eu não me engano, especificamente, né? Tentando sempre melhorar. Mas zelando sempre pelo cuidado, tendo cuidado, porque a minha barbearia em especial é uma barbearia em bairro. E no bairro ainda tende-se aquela questão ainda, né? De as pessoas assimilarem um negócio, vamos dizer assim, mais chique, de ser um valor muito mais caro. E eu sempre tentei me preocupar muito com isso. Dar essa informação ao cliente, dar um conforto, uma estabilidade, um lugar bacana para ele estar e também com preço acessível, que é o normal ali do bairro, nada que seja exagerado, né? Tendo em vista que tudo que você investe, você também acaba tendo mais despesas. Como, por exemplo, você vai climatizar um ambiente, você vai pagar uma luz mais cara. Você vai botar uma freezer num ambiente que vai servir bebidas. E aí é difícil, muitas das vezes, principalmente no bairro, de você inserir a informação. Gente, o valor é diferente porque são Uhum, custos diferentes. O exatamente. ambiente é diferente, não tem como. É aquilo que você falou. Por mais bacana que seja um pequeno salão que não é climatizado, com uma cadeira, onde o profissional tá ali, numa portinha pequenininha para um salão que tem 4, 5 cadeiras, que o cara faz Uhum, barba, faz cabelo, lava o cabelo, e outras coisas hoje que o salão faz. exatamente. Então é diferente. E Mas, essa é a dificuldade, né? sim, não, mas hoje o mercado em si, a própria internet, o mundo virtual, está ensinando muitas pessoas o valor disso, né? Hoje, barbeiro hoje é quase um status. Antigamente, barbeiro, respondendo até a sua pergunta também, tá nesse contexto, os barbeiros antigamente era fazer cabelo e barba. Lá atrás, bem lá atrás, no início, quando a barbearia chegou no Brasil, você sabe que a barbearia chegou no Brasil através de evangelho, né? Através dos evangelistas. Não sabia. Portugueses eram Pô, barbeiros bacana. que também faziam corte de cabelo dos índios, de toda essa situação toda. E foi um negócio muito bacana, porque eu estudei isso e fiquei sabendo que começou assim barbearia no Brasil. E mais atrás ainda um pouco, que é até aquele símbolo que hoje está rodando em todas as barbearias, barbershop hoje, assim falar, chamado, né? Que é aquele vermelho, azul e branco. É porque os barbeiros antigamente até faziam pequenas cirurgias.
Eram chamados de barbeiro por isso, que às vezes o cara fazia uma barbeiragem e tinha que o médico consertar, corrigir, fazer alguma coisa melhor. Mas o barbeiro era dentista, o barbeiro era massagista. Na Turquia é muito comum, tem muitos barbeiros. Na Índia, os barbeiros, eles são quase um cara completo desse nível aí. Você senta lá e vai fazer seu cabelo, vai fazer sua barba, vai te dar uma massagem, vai fazer sua limpeza de pele, vai espremer, vai fazer tudo que você possa imaginar. Você sai de lá nas nuvens. No Brasil, não. Barbeiro do Brasil, por exemplo, de bairro, como eu comecei, cabelo e barba, tá muito bom. Entendeu? Era assim que começou. Só que a gente vai entendendo que existe mais, existe a possibilidade de mais. Só que hoje, então, o avanço do homem querer também melhorar o seu perfil, melhorar a sua estética, melhorar tudo, os homens hoje estão muito vaidosos, cara. Então, na barbearia hoje, se você não tiver alguém que faz uma limpeza de pele, se você não tiver alguém que faz uma depilação, seja a máquina ou seja a cera, se você não tiver produtos que vai fazer o homem ter uma pomada no cabelo, por exemplo, fazer um penteado, É muito um mais. cheiro na barba, tudo isso, né? Hoje, então, com essas barbas que estão usando muito hoje, precisa de um óleo para barba, precisa de um balme, precisa de uma boa loção, um bom creme, é uma toalha quente, enfim, é um processo inteiro que fez com que o barbeiro evoluísse bastante e o cliente também entendesse, poxa, isso é legal, isso tem o seu valor. Então, o barbeiro que esse dia eu fiz até uma matéria fazendo, abrindo parênteses, você chegou a ver no meu Pode falar. Instagram, com o seu Carlinhos. Eu vi, pô, eu vi. O Carlinhos Barbeiro. Barbeiro há 61 anos, 82 anos de idade, o cara ainda atua. Foi o primeiro barbeiro que cortou o meu cabelo. Mas você vai lá, Carlinhos Barbeiro, não desmerecendo, é meu amigo, meu irmão, e inclusive eu fiz por tanto carinho que eu tenho por ele, fui lá por isso. Carlinhos E pela Barbeiro, história também, né? Carlinhos Barbeiro tá lá da mesma forma que ele começou, com a mesma porta, o mesmo ambiente. Tem nada diferente, cara. Você passa lá, há 52 anos é a mesma coisa. Mas continua e caminha. E tem o E cliente tem aquele dele. cliente E tem, que pô. prefere assim. E tem. Entendeu? E E posso falar? Eu vivi isso com meu avô. Meu avô advogou meio período, né? Que a gente foi convencendo, mas quando parou de advogar, morreu. caramba. O trabalho nessa idade, ela, de maneira moderada, ela ajuda você a se manter vivo. De você ter algo pra fazer e imagina um cara que corta cabelo a 62 anos. Foi o que eu falei. Ali ele interage com os clientes, ali é a vida dele, cara. Se aposentar, ele é aposentado, mas não parou com aquilo. Não A pode. profissão que ele continua, que sabe. Então ali ele tá ali, exercendo a função dele, o que ele amou, aprendeu a fazer, e a vida inteira. Hoje o André Barbeiro. André Barbeiro, André empreendedor. Qual o próximo sonho? Qual o próximo passo do André? O André pensou em levar o que ele aprendeu para frente, não só no salão, mas de outra maneira, talvez palestrando, talvez ensinando. Já passou isso pela sua cabeça? Excelente pergunta, porque isso realmente passa pela nossa cabeça, até pela necessidade de alguns, como eu te falei, de chegar e querer aprimorar alguma técnica, alguma coisa com você que acabou se tornando referência pelo tempo que tem de profissão e pelos trabalhos que desenvolvido foram, né? Eu sempre fui muito incentivado a isso, mas eu nunca quis fazer nada mais ou menos. Como, por exemplo, se eu for montar algo para dar um curso, Você quer fazer o eu negócio quero direito. fazer um negócio direito. Como o meu professor Luiz me ensinou, e o meu professor do Senac também, que eu agradeço muito, que é o professor Amaro, né? Na época que eu fiz no Senac, também foi uma grande referência para mim, né? Então, assim, eles não deixavam você pela metade do caminho. Então, eu sempre fiquei muito preocupado com isso. O sonho a ser realizado é sempre continuar dando sequência à profissão, ter uma barbearia. Já falaram para mim montar essa situação de você ter outras barbearias, montar uma franquia, né, etc, pelo nome. No entanto, o mercado avançou muito, evoluiu muito. Hoje você tem barbearia em Campos em tudo quanto é lugar, É verdade. né? E não só pequenas barbearias, tem de tudo que é gosto. Barbershops muito bacanas, né, que a gente vê como referência aí. E o interessante é que eu, antes de começar a evoluir como hoje eu estou, eu sempre sonhei. Algumas coisas no meio do percurso atrapalharam, né? Coisas familiares, pessoais, que não me deixaram desenvolver com mais agilidade.
E aí eu vi um cara que é uma grande referência na cidade também, o Ricardo Nilrich, dar o primeiro pontapé aqui em Campos, de montar um barbershop, coisa que não tinha em Campos. Antigamente era só barbearia, como a minha era. Na verdade, o salão feminino sempre foi há muito mais tempo, né? Uhum. E aí isso acabou migrando. Hoje Sim. você tem salões, o seu exemplo, New Rich e outros mais. É, você tem hoje em Campos aí, a gente pode falar, enumerar, tem muito. Não tem nem como Muito. enumerar porque tem muito. E só top, tá? É, Quero parabenizar a eu acho que galera das barbearias hoje. Campos hoje está muito bem servido de salão, né? Exatamente. É isso que você Tanto falou. nos bairros, quanto no centro, quanto em tudo quanto é lugar. Hoje você vê, e isso é muito bacana. Eu acho que você e outros que fazem isso nos bairros, de levar algo mais sofisticado, com preço acessível para Uhum. dentro dos bairros, isso virou moda, porque em cada local de Campos hoje, o cara tá aprimorando, aí ele bota outra cadeira, aí bota o Exatamente. ar-condicionado. André, antes de entrar em outro tema, eu queria só terminar na questão da profissão. André Arte, ou seja, o nome é sugestivo. Sim. Por que André Arte? Quando surgiu a decisão de trabalhar isso ficou, isso vai. Você pode criar 50 outros salões na sua vida, mas o que vai ficar de peso de nome é André Arte. O porquê o André Arte e quando surgiu essa ideia? Quando que foi isso? Então, isso foi logo no curso, né? Quando eu fazia o curso, lá a gente chamava os cobaias, né? Chegavam para dar oportunidade a gente. E eu sempre fui muito ousado. Quando eu aprendi com o Aloysio, eu fazia os cortes comuns mesmo, como foi assim, ensinado a mim e tal. Mas eu sabia que podia ousar, fazer algo a mais, né? Coisas que a gente não via aqui em Campos. Cabelo nenhum com coisas diferentes, como por exemplo, listra, pezinho fininho, costeleta, letra, por exemplo, foi ousando cada vez mais, né? Fazendo coisas diferentes. E aí no curso, eu me lembro exatamente esse dia que surgiu o nome André Arte. Tinha uma aula teórica, uma vez por mês. O professor perguntou aos alunos: e aí, como vai ser o nome seu salão? Porque eu fiz o curso completo, né? Eu sou barbeiro formado pelo Senac, mas eu barbeiro e cabeleireiro. Hoje eu atuo só como barbeiro, mas eu sou cabeleireiro, né, formado. Então, eu me lembro que na pergunta que ele fez a mim, eu já fazia algumas coisas assim desse tipo. Eu falei, rapaz, o nome da minha barbearia vai ser André Arte. Porque eu entendo que o que eu faço no cabelo é uma arte, é um negócio diferente. Entendeu? E alguém falava também, eu me lembro que as pessoas falavam, rapaz, você é um artista, cara, que você tá fazendo no cabelo aí, esse negócio aí diferente. Isso é coisa de artista, eu me lembro que papai falava isso. Isso é coisa de artista. E aí eu falei, então meu nome vai ser André Arte. Aí as pessoas falam, não, o meu vai ser New Status, não sei das quantas, New Hair, não sei da onde. Eu falei, não, o meu vai ser André Arte, barbearia. E assim Ficou. surgiu o André Arte. Só, você falou um negócio aí, eu já ia mudar o tema. Qual a diferença de barbeiro para cabeleireiro? Você falou assim, hoje eu não exir, eu não faço a questão do cabeleireiro, Uhum. só executo, vamos dizer assim, um barbeiro. Qual a diferença? Então, o cabeleireiro ele atende homens e mulheres. Ele Ah, faz tá. cabelo feminino, mexe com química, né? Alisamento, produtos em Ah, geral, entendi. Então você é colorimetria, formado nisso, escova, porém você focou mais na questão masculina em masculina, si barbearia. e fazer o barbershop, que hoje André Arte é um barbershop. Exatamente. E foi muito importante eu ter feito o curso, até por incentivo do Aloysio, porque hoje os homens também fazem uma pigmentação no cabelo, né? Os homens também fazem uma luzes, coisa que só a mulher fazia antigamente. Então foi importante que essa prática no curso me ajudou a desenvolver e eu posso fazer nos caras hoje que querem fazer também. Irmão, eu sei a história, então eu posso falar, mas eu queria que você falasse, né? É, você sabe disso, que eu sou você é testemunha disso que você vivenciou. Eu sou católico, filho de uma família extremamente católica. Uma mãe que pregava muito por ajudar as pessoas, mas também se envolvia muito nas obras sociais da igreja. Mas tem um carinho muito grande, e você faz parte disso, junto de outras pessoas, da questão da segunda igreja, do que eu tive vários momentos maravilhosos com você. Foi um momento da minha vida que eu precisei muito da ajuda de pessoas que não me conheciam. E o André
foi uma dessas pessoas que não me conheciam e que me estendeu a mão numa hora muito importante da minha vida, que foi um fato lamentável que hoje a gente entende que era um pra quê e não um porquê, Uhum. né? Mas eu falei isso aqui quando o Alex, do grupo de oração, esteve aqui. Eu falei, ó, eu sou católico, mas eu tenho prazer de estar na segunda igreja. Eu gosto de vi. estar na segunda igreja. Enquanto o pastor não me expulsar da segunda igreja e o padre não me expulsar da missa, eu irei os dois. E você sabe, você é testemunha viva disso, que eu sempre frequentei. Depois da pandemia eu tô até um pouco relaxado, tenho que voltar a ir mais. É uma coisa que me faz falta. Eu comento muito com o Júlio isso, me faz Uhum. falta. Mas Deus sabe de todas as coisas e um bom filho a casa sempre retorna. Amém. Tenho continuado a ir à missa, mas sinto muita falta da segunda igreja. Quando que teve a virada de chave do André? Quando que foi esse encontro com Deus que, tipo assim, você realmente mudou a sua vida em relação a não só a profissão, mas com tudo? Quando que o André entendeu que ele era mais, Deus mostrou que ele era muito mais do que ele é? Porque vocês que estão assistindo a gente no podcast, esse cara, além de ser um barbeiro fenomenal na sua profissão há 27 anos, ele não é pastor, mas o que ele consegue levar para as pessoas de Deus, tem muito pastor que tem que ter muita aula. E eu não falo nem aula, porque eu acho que ele faz isso de uma maneira tão natural, é dele mesmo isso. Muitas das vezes, conversar com o André é melhor, muitas das vezes, que você conversar ou com o pastor, até mesmo com o padre, e eu tô falando porque eu vivi e vivo isso. Então, eu acho que Deus, ele usa você de instrumento e bastante na vida das pessoas. Quando que aconteceu isso? Essa virada de chave. Então, eu nasci num lar católico também. Minha mãe dizia, era católica, apostólica romana, né? Aquela coisa do católico bem fervoroso. O meu pai não tinha religião, mas ele não ia a lugar nenhum. Dizia que era católico, mas não ia, né? Não praticante. E não praticante, exatamente. Trabalhava muito, comerciante, sempre muito preso. No caso da minha vida, isso começou através da barbearia também. Um amigo de infância que começou a entrar na barbearia para aprender a cortar cabelo. E ele foi como missionário, o amigo Leandro. Leandro ia para lá, na época eu estava nesse embate, né? Nesse mundo da fama, entre aspas, que eu já cortava o cabelo dessa galera todinha aí de campos aí da música, Nelson Futebol, a gente vai Príncipe estar Negro, mostrando futebol, tudo depois. isso. Futebol, artista. E nesse processo chegou o Leandro, um amigo de infância criado junto, que com Do bairro 18 ali? do bairro ali, que com 18 anos que ele largou o exército, serviu o exército, com 19 anos ele foi para lá, eu queria aprender, igual eu aprendi com o Aloysio. Né? E eu sou fruto disso, falei, poxa, vou ensinar o meu amigo, por que não? Só que o Leandro começou a introduzir ali louvores. E eu entendia, né, que existia algo diferente, né? E a palavra de Deus diz isso hoje. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A Bíblia diz assim. E Leandro começou a botar o louvor, na época, a Ana Paula Valadão, Ministério Diante do Trono, muito famoso, aquela música Preciso de Ti, eu vi a Aline Barros e aquela coisa toda, e aí começou a ficar. E aí ele começou a me convidar, eu comecei a ir à igreja, como simpatizante da fé, né? Mas ainda muito preso a essas coisas do mundo, vamos dizer assim, né? Que as pessoas vivem até hoje. E eu comecei a visitar, ia, não ia, não ia. Até que um dia, resumindo para você, eu me encontrei numa situação parecida com a sua. Acho que por isso que Deus enviou você na minha vida, para que naquele tempo a gente tivesse um alinhamento muito bom. Né? Que o que você viveu eu tinha acabado de viver, né? Com o meu irmão. E aí, nesse período de muita dor, muita luta, tem até uma palavra que diz, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente. Eu, pelo amor, tava meio que ia e não ia, meio relaxado. Era mais ou menos. Mas existia um propósito de Deus através dessa luta que eu passei, né? É um pra quê? Então, eu aprendi isso dentro da segunda igreja. Exatamente. Pastor, não foi pastor Heber, salvo engano foi a pastora Ellen. Não é o porquê, e sim o pra quê. E a conversão na minha vida, né, ela não veio na igreja, por incrível que pareça.
A Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estava ouvindo os louvores, quando eu estava indo à igreja e começando a ter um relacionamento com Deus, aquilo me fez ter fé. E a fé foi o suficiente para eu confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador pessoal, independente de igreja, católica, evangélica, independente de igreja. A gente entende, o evangelho, ele diz assim, o evangelho, através do apóstolo Paulo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente de religião. Claro que existem religiões, a gente não vai tratar disso aqui. Você falou de não sou pastor, mas eu acabei de me formar em teologia, não sou pastor. Porque o pastor precisa de uma ordenação, consagração, passar pelo concílio, etc. A gente pode entrar nesse assunto depois. Mas me formei na teologia até por entender que existe um chamado, existe um propósito pelo que você falou. E a gente, às vezes, é natural. Não é algo E que eu a acho gente... que é um dom que você tem que investir nesse dom. incentivo de Nem irmãos. nem só por você. Exatamente. O que você faz quando você me ajudou e quando você ajudou outras pessoas, na verdade você está fazendo para Deus. Eu sou apenas um instrumento ali. Aliás, você é um instrumento para mim. É quando a gente toma posse do chamado, né? O chamado do id. Jesus falou quando chama a gente para um relacionamento que ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E eu entendi isso e assumi essa missão também. Entendeu? E voltando um pouquinho, né? Quando o Leandro entrou lá e começou a fazer isso, eu comecei a me interessar pelo evangelho. Num momento de dor muito grande, eu entendi que era hora de ir para a igreja e a minha conversão foi em casa, cara. Eu cheguei da rua num momento difícil da vida, dizendo para Deus, que eu não tinha assim, um relacionamento muito íntimo, mas eu cheguei dizendo para Deus, Deus, tá pesado demais esse fardo. Eu não aguento mais. Eu já partilhei isso com você. Eu não aguento mais. Olha as palavras que eu usei. Tá pesado demais esse fardo. Eu não aguento mais. Me ajuda. Eu entrei a casa, aí entra a questão da religião, a Bíblia da mamãe em cima da mesa, mamãe católica, a Bíblia estava lá, e eu falei, se o senhor existe mesmo, fala comigo. Eu preciso da sua ajuda, que eu não tô aguentando mais essa vida, tá pesado demais esse fardo. Usei de novo a palavra. Rapaz, abri a Bíblia Sagrada, Mateus 11:28, foi a minha conversão. Escrito, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu não falei que estava pesado, que eu estava cansado e pedi uma resposta a Deus. Ele falou comigo naquela hora, ali, Aline. Eu senti como se Deus sentasse do meu lado, me abraçasse e falasse, tô com você, filho. As lutas acabaram? Não. Não. Elas até porque continuaram. isso é uma grande... É um grande fato que as pessoas têm que entender. Exatamente. Deus, hora nenhuma, disse que vai ser fácil. Pelo contrário, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas era que é pra gente ter bom ânimo. Exatamente. Porque ele venceu. Como eu te falei, passa rápido. Sim. Já tá acabando, mas eu queria te agradecer por uma coisa que você fez comigo e que acho que as pessoas têm que saber que é um projeto muito bacana que você sempre fez. Eu tive o prazer de visitar o Presídio Feminino, um projeto seu que você executou durante muito tempo. Muito tempo. Até hoje. Até hoje, ou seja, executou e executa até hoje. E eu poder ter sido um voluntário, de ter ido com você, de ter vivenciado toda aquela aflição que aquelas pessoas ali têm. E quando você chegou junto com o pessoal, e eu fui um deles que estavam lá com você, ou seja, a gente chegou ali, as pessoas querendo que a gente estivesse ali, principalmente você, e saber que aquelas pessoas estavam esperando talvez a semana inteira para que aquele dia, aquela hora acontecesse, e realmente ver o quanto que Deus ele usa você para fazer esse projeto, para mostrar às pessoas que todos têm o direito de errar. Atire a primeira pedra aquele que não errou. Eu acho que o trabalho que você mostra é exatamente de fazer no presídio o que outras pessoas deveriam fazer. Sem ajuda política, sem dinheiro, ou seja, é uma obra totalmente entre amigos. A igreja ajuda um pouco, nem sei se ajuda, mas a gente sabe que aquilo é do André, aquilo ali tem a identidade do André, ou seja, o mentor daquilo tudo sempre foi o André. Então, parabenizar, que você continue ajudando, não só nesse projeto, mas em outros. Essa questão se você vai virar ou não pastor, isso aí já é uma outra conversa longa. E te agradecer de ter vindo aqui,
quero publicamente dizer o que eu já digo para outras pessoas. Eu sinto falta de não ter mais tempo com você. É uma reclamação minha com você e você comigo. A gente sabe disso, porque a gente não esquece. Acho que eu aprendi isso do meu pai. Gratidão não tem prazo de validade. Amém. Então, Papai do Céu te abençoe, continue sendo empreendedor, ajudando as pessoas na barbearia, levando seu sustento para casa e ajudando outros a levarem o sustento para casa, mas mais do que nunca continuar esse, para mim, pastor, porque pastor no sentido da palavra, de levar a palavra de Deus para as pessoas, e você está de parabéns que você tem esse dom. E isso não é nem querer seu. Você tem que entender que nem sempre a gente quer. Eu, por exemplo, muitas vezes tenho uma missão e às vezes fico fraco, frágil, exausto muitas das vezes, mas é uma missão de vida que o Papai do Céu me deu, então eu não tenho o direito de não continuar. Então eu falo que você faça o mesmo. Cria força, precisando da gente, a gente vai estar sempre do lado. Pode ter certeza disso. Gente, vamos fazer uma propaganda, finalizar com o nosso jabá. Gente, o homem vai dizer aqui, diz aqui, lá naquela lá. Ele aqui, isso, vamos lá. Endereço e o que além de André Artes, o que nós temos no salão. Fala para nós. Então, a gente atua ali, né? Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua Doutor Beda, Parque São Benedito, número 336. A gente tem lá, além dos barbeiros, né, a oferecer, temos também a podologia, temos massoterapia, manicure, né, e depilação, enfim, e muitas outras coisas que vocês podem desfrutar, que é bênção para a nossa vida, e poder servir vocês dessa forma é um prazer imenso. Gente, esse foi mais um podcast, Pode Falar com Elin Naim, muito obrigado. Hoje, um abençoado programa com meu amigo, meu irmão André Arte. E a gente, semana que vem, tem muito mais no nosso Pode Falar. Um abraço, fui!